Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver durante a semana o vídeo que foi produzido para essa nova série. Nós concluímos a série que a gente estava passando por toda a carta de Paulo aos Colossenses, chamada Tudo em Todos. Na semana passada, o pastor Exaltino pregou sobre a conversão de Paulo, a conversão de Saulo e a influência que isso teve tanto para a igreja de Colossos, quanto a relevância que as informações aprendidas têm para a nossa vida hoje enquanto cristãos. A partir de hoje, a gente começa uma nova série e exatamente nesse vídeo que eu comentei, fala um pouco sobre os dias que nós vivemos. É fato que a gente vive dias muito complicados no mundo todo, obviamente, mas talvez no nosso país a gente consiga destacar e pontuar algumas questões que não são percebidas em outros lugares do mundo, ou talvez percebemos em uma escala um pouco maior do que acontece no restante do mundo. Como se já não bastasse a própria pandemia, o que é um sofrimento que é imposto no mundo inteiro por conta do que tem acontecido, da doença, a gente tem visto uma outra doença em nosso país que se chama, por exemplo, a polarização política. Pessoas não veem o outro simplesmente como alguém que pensa de modo diferente. As pessoas têm o costume de enxergar o que pensa diferente como se fosse um oponente seu, um inimigo seu. Alguém que está torcendo para o país não ir para frente, alguém que está torcendo para que o cenário não melhore de modo algum. E a gente tem percebido, além da pandemia, essa outra doença que, em muitas situações, parece ser pior do que a Covid-19, que são essas discussões sem fim por absolutamente tudo. A grande questão, o grande problema é a doença, e aí surge a possibilidade da vacina. As pessoas, ao invés de se alegrarem, começam a discutir sobre a origem da vacina, de onde ela vem. Então, a série toda, na verdade, Origens, é para a gente falar sobre de onde vem a vacina. A gente enganou vocês durante a semana e a gente está aguardando por ela. Eu costumo dizer que, para mim, independente do país, esse negócio está tão enjoado já, essa história de corona, que se me falarem que em Quissamã desenvolver uma vacina e é segura, eu aplico no Flávio primeiro e depois eu, com toda certeza, eu sigo com essa vontade aí de ser curado. Mas além da pandemia, da polarização política, acontecem algumas coisas além disso, por exemplo, crises econômicas que têm surgido como consequência de toda essa paralisação, lockdown e uma série de termos que a gente foi aprendendo a conviver, que a gente não tinha a menor noção, mas foi acontecendo e a gente foi aprendendo. A grande questão é que todo esse cenário complicado que a gente percebe, ele não é simplesmente da porta da igreja para fora. A gente consegue observar que dentro do contexto da igreja, nós vivemos um cenário também muito complicado. Coisas que até muito pouco tempo atrás, historicamente falando, eram sequer questionadas, hoje se tornaram questões que eram questões fechadas, hoje surgem inúmeros questionamentos sobre pontos que para nós são pontos centrais da nossa fé, elementos inquestionáveis, verdades inegociáveis, mas agora começa no cenário da igreja, no meio da igreja, a se levantarem dúvidas nos princípios que são mais básicos ou deveriam ser mais básicos da fé cristã. Por exemplo, é comum que você veja hoje pessoas se professando evangélicos cristãos e se perguntando se de fato Jesus é o único caminho para o céu. Parece meio injusto. Como é que Jesus é o único caminho para o céu se a gente tem tantas religiões no mundo? Será que isso é verdade? Jesus não é cristão, Jesus não é evangélico, não é batista, e não é mesmo. Batista era João, o primo dele, entenderam? João Batista. Jesus não era batista. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não está preso à religião, não está preso à ideologia política, religiosa, e não está mesmo. Só que isso não muda o fato de que ele se declarou como sendo o único caminho que pode levar o homem até Deus, até o céu. Isso não mudou. Só que um outro questionamento que surge é se o céu e o inferno são lugares reais. As pessoas estão perguntando se nós vamos realmente para um lugar, e agora vai começar no Viva, não sei se vocês têm oportunidade, eu tenho o privilégio de assistir esse canal quase o dia inteiro na minha casa, não por minha causa, mas porque não sou eu quem manda no controle remoto, mas vai voltar a passar uma novela chamada A Viagem, que dá uma ideia sobre céu e inferno. Se você não viu, você tem a oportunidade de continuar sem ver, porque aquilo não vale absolutamente nada.
É uma visão totalmente equivocada de céu, inferno, anjo, diabo e Alexandre, que está no meio, não sei de onde surgiu Alexandre no meio de anjo, diabo, céu e inferno, mas é uma realidade totalmente distante do que a Bíblia ensina. Só que para muitos, isso acaba tendo mais valor do que os ensinamentos das próprias Escrituras Sagradas. Pessoas se questionando se eu ainda preciso me reunir como igreja. Afinal de contas, eu sou igreja sozinho. As pessoas se acham no direito de se declararem como sendo a igreja de Cristo sozinhas. E o que eu faço com uma série de mandamentos que a Bíblia me exorta, especialmente no Novo Testamento, sobre amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Quando Paulo escreveu isso, era uma realidade totalmente diferente da nossa. Hoje é fato que eu não preciso mais me reunir enquanto igreja. E as pessoas perguntam se o dízimo é um mandamento, se eu devo ter compromisso financeiro ou não com a minha igreja. Eu preciso ser batizado realmente? A gente tem visto esse tipo de crise, alguém que diz crer em Jesus, eu acredito em Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, mas eu não sei se eu quero ser batizado. Não sei se isso é medo de água, não sei se é algum trauma do passado, mas eu não consigo entender alguém que diz crer em Cristo e não está disposto a obedecer uma ordem que Ele mesmo deu, porque Ele diz quem crê e for batizado, é uma sequência lógica, mas as pessoas estão questionando os elementos mais centrais. Me tornar membro de uma igreja cristã, para quê? Eu não preciso disso. E acaba abrindo mão de ensinos que são fundamentais e caros nas Escrituras. Tem gente que questiona se Jesus de fato vai voltar, ou se Ele simplesmente prometeu isso para a gente viver com medo de fazer as coisas erradas e ser surpreendido, porque a qualquer momento Ele pode aparecer. De dentro da igreja tem surgido inúmeros questionamentos, e o grande problema não é a quantidade enorme de perguntas que se faz, mas é o tipo de resposta que tem sido oferecida para esse monte de perguntas que têm sido feitas. É muito comum a gente ouvir na nossa era que todas essas questões elas são absolutamente secundárias e irrelevantes. É muito comum a gente ouvir pessoas de dentro da igreja, pastores, líderes, pessoas reconhecidas até no cenário nacional, talvez até mundial, dizendo o seguinte: olha, pouco importa se Jesus é o único caminho, se o céu existe, se o dízimo é para hoje, se o batismo é necessário, se as reuniões da igreja são necessárias, se Jesus vai voltar ou não. Isso não importa para nós, porque o importante é amar. Todos os questionamentos são apenas teorias. O importante é viver a vida prática do Evangelho, e a prática do Evangelho é: devemos amar uns aos outros. Não sei se você já ouviu esse tipo de coisa, mas as pessoas colocam teoria e prática como se fossem coisas excludentes. Como se você tivesse que fazer uma opção entre a teoria e a prática. Como se viver uma vida prática não fosse consequência de uma boa teoria. Como se uma coisa anulasse a outra. E eu queria que você imaginasse comigo alguns cenários para que você começasse a perceber o quanto é importante essa questão da teoria. Imagina um negócio comigo. Você está numa mesa de cirurgia para ser operado. E, de repente, entram dois médicos, o especialista que vai operar, sei lá, uma suposição, o seu calcanhar, que você bateu na cama elástica tentando virar uma cambalhota, algo que não era para ter sido feito e que você não se arrepende disso, você se arrepende, não sabe conviver com isso e vai ficar desabafando enquanto esse calcanhar não melhorar. Só um exemplo, tá? Hashtag pronto, falei. Mas está lá você para ser operado, entra um médico lá, especialista em calcanhar, o calcanhologista, não sei nem que nome que se dá para isso, e de repente entra também lá o anestesista e eles começam a conversar entre eles. E aí pergunta: há quanto tempo você trabalha nesse hospital? Eu vi você de branco aí, eu não sabia se era médico, enfermeiro ou pastor de alguma igreja que o pessoal costuma usar branco aí, você trabalha aqui mesmo, há quanto tempo, como que é a sua formação, a sua residência, como que foi? E aí, de repente, o especialista lá, o calcanhologista, vira para o outro e fala assim: olha, eu, na verdade, penso que teoria para mim não importa. Arrumei o diploma aí de qualquer jeito, eu não gosto de estudar, eu nunca li sobre uma cirurgia de calcanhar, e a única coisa que me importa, na verdade, é a prática. A prática é aquilo que importa, e eu nem tenho essa prática. Eu estou começando a desenvolver hoje, esse aqui é o meu primeiro paciente, mas o que importa é que a gente viva na prática o que a medicina nos ensina, porque a teoria não serve para absolutamente nada. A minha pergunta é:
Você se sentiria confortável em ser operado por um médico assim? Se a sua resposta é sim, antes do calcanhar você tem que operar o cérebro, para começar. Outro ponto, você tem uma causa muito importante na sua vida para ser debatida na justiça. E aí você procura um advogado e pergunta o que a lei me diz sobre isso. E ele te responde assim, eu não sei o que a lei me diz, porque eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, porque a teoria para mim, ela é o que menos importa, porque o importante é a prática. Você confiaria essa causa tão importante na sua vida a alguém assim? Agora, por que razão nós ousamos imaginar que as coisas de Deus aconteceriam de forma diferente desse tipo de acontecimento que eu acabei de narrar para vocês? Note que eu não disse em momento algum que a prática não é importante. Eu estou dizendo que a prática é importante, mas a teoria também é. Aliás, eu vou um pouco mais além e eu digo para você que só é possível ter uma boa prática na vida cristã se você tem uma boa teoria sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe boa prática separado de uma boa teoria. Por isso que a gente vê inúmeros problemas e tantas complicações no cenário da igreja ainda hoje. E aí a pergunta que nos surge é o que fazer então diante disso? Campanha, fazer uma série de coisas, uma oração no monte, sei lá. O que eu posso fazer? E a nossa proposta nessa série é nós olharmos para o início da história do povo de Deus. Deus separou para si um povo, ao qual nós chamamos de igreja, e quando a gente olha para o início da igreja, a gente está um pouco mais perto do propósito original de Deus para o seu povo. É tipo o Globo Repórter, quem é a igreja, como viviam, como se comportam, tudo isso na próxima sexta-feira. Você não precisa esperar até sexta, porque a gente consegue olhar para o texto bíblico ainda hoje e perceber um pouco sobre a origem desse povo. O texto de Atos, capítulo 2, verso 42, é o texto que norteia essa nossa série. E ali traz uma série de acontecimentos interessantes. Atos, capítulo 1, começa com a subida de Jesus para o céu. Ele disse para os seus discípulos, eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou beber essa água, porque corre o sério risco de eu tentar beber água no microfone e falar com isso aqui, só um minuto. Eis que eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E aí surge aquela dúvida, mas quando, Senhor, vem o Espírito Santo? Para que vem o Espírito Santo? E Jesus diz para os seus discípulos, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso acontece em Atos capítulo 1, Jesus ele sobe. Em Atos capítulo 2 começa uma narrativa que a gente conhece como o dia de Pentecostes, que é exatamente a descida do Espírito Santo. As pessoas estavam reunidas, orando por isso, e de repente o Espírito Santo ele vem com um som como de um vento impetuoso. Não sei se você já leu isso, já teve acesso a esse texto de Atos capítulo 2, e logo em seguida começa um ponto interessante, que é o sermão de Pedro, e a gente começa a perceber as diferenças entre a igreja primitiva e o cenário que nós vivemos hoje. Pedro ele faz um sermão incrível, maravilhoso, e em apenas um sermão do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Hoje a gente precisa de 3.000 sermões para que uma pessoa se converta e seja batizada. O apóstolo Pedro, em um único sermão, a Bíblia vai dizer que houve um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia. E logo em seguida, o escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele começa a narrar algumas características desse povo, do povo que era a igreja do Senhor, dos discípulos de Jesus, além desses irmãos que foram batizados e chegaram no meio do caminho, além dos que oravam pela descida do Espírito Santo, e ele vai trazer algumas características interessantes quando ele diz, em Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São esses pilares que remetem à origem da igreja cristã. Nos próximos domingos a gente vai refletir sobre cada um deles, e hoje eu quero começar a conversar com você sobre a importância de nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a gente vai ler dos versos 3 ao 5.
Bom, o texto vai ser projetado, mas eu vou pedir por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse trecho de Timóteo, onde Paulo escreve para ele o seguinte: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Que as verdades contidas na Tua santa palavra possam ser realidades na nossa vida. Nos ajude a compreendermos esses ensinos, para que a nossa vida na prática seja condizente com uma vida de pessoas que amam o Senhor e fazem parte da igreja lavada, remida e comprada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Paulo está escrevendo essa carta para um discípulo seu, um jovem pastor chamado Timóteo, e Paulo deixa muito claro nesse texto que a gente acabou de ler, já no primeiro verso que a gente leu, que ele viajou rumo à Macedônia, mas ele faz um pedido especial para esse homem chamado Timóteo, para esse jovem, pedindo que ele permanecesse em Éfeso, para que ele zelasse pela doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo que ele não poderia mais ficar na cidade de Éfeso. Paulo, estava indo em direção à Macedônia, mas ele pede a esse homem para que ficasse e lidasse com questões doutrinárias. O nosso objetivo hoje não é refletir sobre cada uma das questões doutrinárias que importam para nós, mas é refletirmos sobre a importância de conhecermos e perseverarmos no que nós chamamos de sã doutrina. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o que significa esse termo, a fim de compreendermos se é importante para nós ou não esse negócio que nós acabamos de ler, chamado doutrina. Para desmistificar, para acabar com o mito que se criou acerca disso. Doutrina significa ensino. É a tradução de uma palavra grega que significa nada mais, nada menos do que ensino. Esse termo aparece 21 vezes no Novo Testamento. E dessas 21 vezes, em 14 oportunidades, está dentro do bloco que nós chamamos de cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? Primeira de Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo e a carta a Tito. Então, dentro das cartas pastorais, nós encontramos aí 2/3 de todas as vezes que a palavra doutrina é mencionada no Novo Testamento. De forma muito clara, a gente consegue perceber que é tarefa de um pastor ensinar, é tarefa de um pastor zelar por essa doutrina, ou seja, pelo ensino. Quando nós falamos em doutrina, é fundamental a gente se lembrar do que fizeram com esse termo. Se você é cristão evangélico há mais tempo, pode ser que tenham confundido a sua cabeça, porque há um tempo atrás existia um negócio chamado culto de doutrina, e nesse culto de doutrina falava-se sobre algumas coisas muito importantes e relevantes, como, por exemplo, se uma mulher deveria usar saia ou calça comprida. Culto de doutrina era para debater se a mulher poderia ou não usar batom. E aí, quando foi liberado esse negócio do batom, passaram a debater que tom de batom poderia ser usado e que tom não poderia. Essa discussão é tão relevante que hoje está todo mundo de máscara, ninguém vê a cor do batom que você está usando. Na época, culto de doutrina era um negócio para decidir se homens na igreja poderiam ter barba ou não. E é um negócio interessante que de uma realidade que eu passei muito perto e talvez tenha vindo, a barba era um negócio proibido, mas o bigode podia. Eu não consigo entender a lógica disso, da barba ser do diabo e o bigode ser de Deus. Você vai no barbeiro e fala, e aí, vai fazer o quê? Ele fala, não, deixa só a parte de Deus e arranca a parte do diabo com a navalha aí, que a gente vai ter que ficar livre disso. As pessoas confundiam doutrina com usos e costumes que não têm absolutamente nada a ver com o termo bíblico sobre doutrina. Doutrina nada mais é do que o ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre os anjos, sobre demônios, sobre as últimas coisas, sobre a salvação e uma série de áreas em que nós percebemos o emprego dessa palavra de forma correta, que é a palavra doutrina.
Agora, talvez você me pergunte, ou se pergunte, mas por que razão esses ensinamentos eles são importantes? Porque, de forma muito simples, o modo como você crê, o modo como você entende um determinado assunto, determina diretamente o modo como você age. Eu vou repetir. O modo como você entende sobre um assunto determina diretamente o modo como você age em relação a esse mesmo assunto. De forma ainda mais clara, você age de acordo com as convicções que você tem. E as convicções que você tem são adquiridas por meio do ensino. Na vida cristã, isso acontece dessa mesma forma? Com certeza. Se eu creio, por exemplo, que Deus é todo-poderoso, se eu creio que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, para toda e qualquer circunstância, eu recorro a esse Deus em oração de um modo confiante, o que não seria possível se eu acreditasse que Ele possui alguma limitação. O modo como eu enxergo Deus, o modo como eu fui ensinado sobre Deus, o modo que eu creio, a doutrina de Deus na qual eu creio, determina a minha vida prática em relação a Deus. Se eu creio que Deus é todo-poderoso, eu me aproximo dele com confiança. Se eu não creio nisso, eu fico me perguntando se nessa situação ele é capaz de me ajudar ou não. Se eu creio, por exemplo, que Deus ele se importa com a minha existência, eu tenho um relacionamento com Ele pessoal, algo que não seria possível se eu acreditasse que Ele criou a humanidade e abandonou a humanidade para viver cada um do jeito que quiser. A forma como eu enxergo Cristo, se Ele é totalmente Deus, totalmente homem, se Ele é ambas as coisas, molda diretamente a forma como eu enxergo a salvação. E a forma como eu enxergo a salvação determina diretamente o modo como eu ajo diante de muitas circunstâncias, e isso tem implicações eternas. A doutrina é importante, o ensino é importante, porque isso vai moldar as minhas convicções, e uma vez que eu tenho as minhas convicções, eu vou agir de acordo com elas. Não é possível ter uma boa prática separada de um bom ensino exatamente por causa disso, porque a prática é consequência do ensino que você tem acerca das Escrituras Sagradas. O próprio Jesus, falando sobre doutrina em Mateus capítulo 15, verso 9, ele está falando sobre fariseus e escribas, homens que amavam mais a tradição do que o seu próximo. E Jesus vai dizer acerca deles o seguinte: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A doutrina determina, inclusive, a tua adoração a Deus, porque é impossível que você adore alguém que você não conheça. E o modo que nós temos de conhecermos a Deus é simplesmente por meio do ensino da sua santa palavra. Jesus está falando que esses homens estão ensinando doutrinas que são preceitos humanos e eles são incapazes de adorar a Deus. Por que são incapazes de adorar a Deus? Porque não o conhecem. Porque confundiram o ensino sério da palavra de Deus com religiosidade e eram incapazes de perceber a grandeza desse Deus, o amor desse Deus e a justiça desse Deus, porque eles tinham uma visão muito limitada e eles pensavam que conseguiam enquadrar Deus dentro das suas concepções ideológicas, não muito diferente do que a gente vê hoje, tanto em relação à religião quanto em relação à política. As pessoas têm taxado um lado do espectro político como se fosse o lado do bem e o outro lado do mal. Na época das eleições é comum você dizer que é impossível ser crente e votar de um lado, é impossível ser crente e votar de outro. Ou seja, só é possível ser crente e ficar enchendo a paciência dos outros na rede social. Isso aí é possível. Agora, escolher em quem você quer votar, isso não é possível. Há uma série de discussões tentando enquadrar Deus nas suas concepções ideológicas. E Jesus está dizendo que essas coisas não passam de doutrinas que são preceitos humanos. João capítulo 7, versos 16 e 17, Jesus se refere ao Evangelho como sendo a doutrina daquele que o enviou, que é o próprio Pai. Mas para nós, além da doutrina ser importante porque molda o modo como eu ajo diante das circunstâncias da vida, nós entendemos que Deus comprou para si mesmo um povo, nós chamamos esse povo de igreja, e a doutrina é importante também, porque é a doutrina que molda a vida da igreja.
O ensino da palavra de Deus, a doutrina, é o que vai moldar o nosso modo de enxergar a vida, de nós nos relacionarmos com Deus e até mesmo de nós adorarmos a Deus. Retorne comigo ao trecho da carta de Paulo a Timóteo, no verso 3, quando ele diz: quando eu estava de viagem, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo tinha uma relação próxima com Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo, quando escreve essa carta, ele já havia tido uma série de conversas com esse homem. Paulo havia estado com a igreja de Éfeso, mais ou menos, uns 3 anos, e junto com Timóteo. De repente ele sai, vai em direção à Macedônia e pede a esse homem para que continue na cidade de Éfeso. Por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo diz que ele deveria admoestar certas pessoas, Timóteo já sabia que pessoas eram essas. Paulo não está usando o que alguns fazem de jogar indireta em rede social e falar assim: não sou igual a certas pessoas. Quando Paulo usa esse termo, é porque Timóteo estava familiarizado com que pessoas eram essas. Timóteo já sabia quem eram essas pessoas. E o texto vai seguir dizendo: para que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, porque essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A finalidade dessa admoestação, que é uma exortação, que não deixa de ser um ensino, uma correção para alguém que está vivendo de modo contrário ao que Deus havia planejado para que a igreja vivesse. A finalidade dessa admoestação, dessa cobrança, era de que eles não ensinassem outra doutrina e nem se ocupassem com fábulas e genealogias. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: eu quero que você fique em Éfeso, para que você ensine o que deve ser ensinado de verdade, para que essas pessoas não fiquem presas em discussões que são inúteis. Era uma igreja que Paulo tinha uma relação próxima com ela. Em Atos capítulo 20, ele está numa cidade chamada Mileto, uma cidade onde ele se reúne ali com algumas pessoas e ele pede para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E os presbíteros da igreja de Éfeso vão até o apóstolo Paulo e ele começa a dar uma série de instruções para esses homens, e ele alertou em Atos capítulo 20, versos 29 e 30, que depois da sua partida aconteceria um fenômeno interessante naquela igreja. Surgiriam lobos vorazes, surgiriam pessoas com falsos ensinos, tentando corromper a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino, a verdadeira mensagem do Evangelho. E aconteceu exatamente o que ele havia alertado. Tanto que agora ele está dizendo para Timóteo: isso já está acontecendo, isso já é uma realidade nessa igreja. Qual a solução para isso, Timóteo? 7 semanas no monte? Não. Campanha do sal grosso? Não. Bota um galho de arruda na igreja? Absolutamente não. Um negócio que se fazia muito tempo atrás, que era colocar uma água em cima da televisão, e aí as televisões agora são finas, acabou com essa indústria aí que o pessoal tinha de ungir água durante a oração, não tem como mais, só se fabricarem um copo com uma borda que encaixa ali. Fica a ideia para você que assiste Shark Tank, já fica uma sugestão para você inventar alguma coisa e ganhar dinheiro com isso. Não aqui, tá? Te dou o endereço de alguns lugares depois, onde você vai vender com toda a certeza. A solução para esse problema de falso ensino que a igreja estava enfrentando é muito simples. Paulo diz para Timóteo: ensine aquilo que deve ser ensinado. Ensine a boa doutrina, transmita o bom ensino, transmita a boa mensagem do Evangelho. Cuide desse bom ensino, porque é esse bom ensino que levará a igreja ao caminho do qual ela nunca deveria ter saído, que é o serviço de Deus com fé. No final do verso 4 a gente percebe isso, que essas doutrinas falsas, esses falsos ensinos, essas fábulas, genealogias sem fim, promovem mais discussões. Está na hora de trocar a pastilha do carro que está descendo ali. Promove mais discussões do que o serviço de Deus na fé. O que Paulo está dizendo de modo muito claro para Timóteo é o seguinte: o bom ensino não promove contendas e discussões sem fim, mas o bom ensino leva necessariamente ao serviço. Até para servir a Deus é fundamental que a gente conheça sobre esse Deus, porque do contrário são obras que são totalmente vazias, e isso é interessante demais. Nós vemos uma geração hoje de crentes e teólogos de internet.
Não estou falando isso com você que não veio porque é do grupo de risco, ou está viajando, ou uma série de coisas. Eu estou falando sobre aquelas pessoas que leram 3 livros no ano passado e agora já se julgam os doutores da lei, mais inteligentes do que qualquer um, doutores da inteligência, e usam essa pseudo-inteligência para destilarem veneno contra a igreja de Cristo, para digitarem coisas sempre negativas em relação à igreja de Cristo. Cuidado! Porque o dedo digita do que o coração está cheio. Não estou atualizando a Bíblia, um abraço, Ed René Kivitz, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma aplicação. Estou fazendo uma aplicação que, do mesmo modo que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio, nós destilamos o nosso veneno contra a igreja de Cristo por causa de um coração magoado, ferido e ocupado demais com doutrinas que não levam a lugar algum, com discussões inúteis, com fábulas, com genealogias sem fim. E o remédio para isso é simplesmente compreender qual é o bom ensino. Uma dica muito prática para testar todo e qualquer ensino que tem sido apresentado diante de você. Esse ensino leva ao serviço à igreja de Cristo? Se a resposta for sim, excelente. Se a resposta for não, são questões que servem apenas para promover discussões e contendas, porque não existe um bom ensino que seja separado do serviço. Por isso que lá no começo eu disse que a prática é importante sim, mas uma boa prática ela é fruto e resultado de um bom ensino, porque até o serviço que fazemos a Deus e ao nosso próximo deve ser um serviço decorrente de um ensino coerente com a palavra de Deus. Senão nós corremos o enorme risco de fazermos a coisa certa com as motivações erradas. Você está até servindo, mas por que razão você serve? Eu sirvo para ser visto. Eu sirvo para ter status. Eu sirvo porque é legal colocar no meu LinkedIn que eu ajudo uma ONG, ou acho que isso vai contar positivamente para a minha carreira. Eu sirvo para ter um cargo na igreja um dia, quem sabe. Eu sirvo para ser reconhecido. Eu sirvo para ser aplaudido. Eu estou servindo, isso não é bom? Pode ser até bom para as pessoas que são beneficiadas com o teu serviço. Mas para você isso não tem valor algum. É o que a palavra de Deus chama de nossas boas obras, que diante de Deus não passam de trapos de imundícia. Porque Deus ele não avalia simplesmente as tuas ações, mas Ele conhece a intenção do teu coração e a motivação por trás daquilo que você faz. E Deus não está preocupado e não se impressiona com aquilo que você é capaz de fazer. Deus não se surpreende com a capacidade das suas realizações, porque Ele conhece o teu coração e para Ele não importa o que você faz simplesmente, mas importa o porquê você faz aquilo que você está fazendo. Uma vez Jesus fez uma observação sobre 2 homens, um fariseu e um publicano. Os 2 estavam fazendo a coisa certa, eles estavam orando. E Jesus observa esses 2 homens, os 2 fazendo orações, a coisa certa a ser feita. Só que um deles dizia, Senhor, obrigado. Olha a oração do fariseu. Senhor, obrigado, porque eu não sou igual àquele publicano. É uma falsa humildade de agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou atribuindo esse mérito a mim mesmo. Senhor, obrigado. Se ele para no obrigado, estava excelente, oração perfeita, bem feita, ótimo, só que ele continuou. E às vezes o nosso problema é esse, né? A gente deveria parar de falar. Estou desabafando de novo, desculpa. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse homem. Parece um exemplo ridículo, mas às vezes nós fazemos exatamente igual. Quando nós supostamente desenvolvemos uma vida de oração, mas nós queremos pegar para nós o mérito de qualquer realização que a gente consiga. O pastor Exaltino pregou semana passada sobre a salvação, como sendo uma obra exclusiva de Deus. Nós agimos exatamente igual a esse fariseu, quando nós achamos que nós temos qualquer ponta de participação na nossa salvação e dizemos, Senhor, muito obrigado, porque eu sou inteligente o suficiente para escolher bem. Obrigado porque eu sou bom o suficiente para usar o meu livre-arbítrio para as coisas do bem.
Parece um exemplo ridículo do fariseu, mas nós às vezes cometemos o mesmo engano, simplesmente quando nós fazemos a coisa certa com a motivação errada. Ao passo que o outro homem, o publicano, o que era discriminado por causa da sua profissão, o que era mal visto pela sociedade da época, esse homem está diante de Deus, está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não é uma falsa modéstia, uma humildade fingida, ele está se colocando diante de Deus. O texto vai dizer que ele batia no próprio peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu não sou ninguém, a minha vida é simplesmente pecar, eu não sei mais o que fazer, e eu me coloco diante do Senhor, porque eu preciso da tua ação maravilhosa em direção à minha pessoa, porque eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: qual dos dois foi para casa justificado? E a resposta é: publicano, que orou pedindo misericórdia, simplesmente porque ele fez a coisa certa e ele tinha também a motivação certa. Irmãos, isso deveria nos assustar. A lógica do reino de Deus não passa pelas nossas ações ou pelo que nós somos capazes de fazer apenas. Porque Deus conhece a real motivação do nosso coração. E é possível fazer o certo com motivações erradas. Você pode enganar todo mundo. Mas há um Deus que é capaz de perceber, de compreender, de sondar o teu coração. E da justiça dele nós não somos capazes de escapar. Por isso a importância de uma doutrina, de um ensino verdadeiros. Porque as ações podem nos enganar. Mas as motivações, elas não enganam a Deus. Nós somos bons em fingir. Nós usamos supostos dons espirituais para demonstrar o quanto nós somos bons. E fingimos. E queremos transparecer uma espiritualidade. E usamos alguns recursos para querer forjar, como se tivesse uma espécie de termômetro para a espiritualidade. Coloca uma musiquinha legal, faz um apelo bem emocionado, chora no final que as pessoas vão vir à frente, e esse vir à frente não é para serem transformadas, ou porque se arrependeram dos pecados, não, é para que os outros vejam quantas pessoas estão à frente, que é um meio de medir se a minha pregação foi boa ou não. Nós somos bons nisso. Nós temos boas habilidades no fingimento. Eu cansei de ver, eu cresci vendo pessoas usando dons espirituais, supostamente, para demonstrar uma suposta superioridade em relação ao outro. Eu falei de manhã, devo ter falado algumas outras vezes aqui, eu fiz seminário na cidade de Campinas, e teve um evento numa cidade vizinha que chama Hortolândia, conhecida lá na região como Mortolândia, devido à quantidade de assassinatos, mas foi onde eu fazia estágio aos fins de semana. Um evento de louvor e adoração, que as pessoas estavam... Não sei se você já teve o privilégio de participar de um congresso de louvor e adoração. Dependendo do congresso, que você continue sem participar, se você não teve essa oportunidade, mas era um negócio que estava acontecendo de tudo. Gente caída de frente, gente caída de costas, parecia que tinha jogado contra o Júnior Baiano, sei lá, uma situação complicada, gente chorando, falando línguas sem ter estudado no FISC, no CCAA, falando um monte de coisas que ninguém entendia. Naquele dia tinha o tal do intérprete, que é um fenômeno raro, até mesmo em alguns lugares que tem esse costume, mas algumas coisas eu não consigo entender. Por exemplo, uma mesma palavra com várias traduções. Eu sei que isso acontece no português. Quando você fala manga, por exemplo, pode ser a fruta, pode ser a manga de uma camisa, pode ser um verbo utilizado pelos nossos antepassados, que fulano está mangando do outro, que é a famosa zoação, mas isso aí é da época de Flávio para trás, a gente não usa tanto mais. Mas eu sei que no português tem isso, só que nesse negócio de dom de línguas, eu achava estranho que a mesma palavra que estava sendo dita, a palavra microfone, para não falar subandas, porque senão ia ficar muito na cara. Mas alguém dizia assim, microfone. Aí o outro falava assim, eis que falo contigo. Aí passava um tempo, o cara, microfone, eu estou aqui no meio de vocês. Aí o outro falava, microfone, porque eu tenho uma obra, eu não consigo entender como a palavra microfone tem inúmeros significados para esse intérprete.
Eu sei que no meio das tantas lá, e tinha um monte de instrumento, violão, chifre de boi, chifre de carneiro, aquele negócio que o pessoal diz que atrai a presença de Deus, bandeira de Israel, Botafogo, tudo quanto é bandeira que você pudesse imaginar, tinha naquele lugar, aquele negócio assim, e de repente alguém falou assim, pessoal que vai voltar para Campinas, o último ônibus sai em 5 minutos. Olha, o Espírito Santo saiu em quem estava caído, o pessoal levantou, tinha uns brigando na cantina para pegar o troco que não tinha conseguido, acabou o negócio imediatamente. Nós somos bons em fingir espiritualidade. Nós somos bons em querer que o outro enxergue em nós algo que nós não somos. Mas Deus conhece a motivação do nosso coração. E isso é assustador. A gente pode ser bom em fingir e enganar uma série de pessoas. Mas a quem nós mais deveríamos temer. Esse não é surpreendido pelo que fazemos e esse consegue enxergar a motivação que está no nosso coração. Só que aí você me diz, esse negócio de teoria, prática, ensino, doutrina, eu fui ensinado a minha vida toda que o maior dos mandamentos é o amor. Eu fui ensinado a minha vida toda que a lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar o próximo. E isso está certo. Só que quando a gente olha no verso 5, a gente percebe que Paulo está falando sobre a mesma coisa, quando ele diz o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. O objetivo final disso tudo é, de fato, o amor. Mas o amor que vem de um coração puro, ou seja, uma boa motivação, um amor que vem de uma boa consciência, ou seja, o resultado de um bom ensino, e o amor que é resultado também de uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira, não fingida. Essa fé também é resultado de um bom ensino da palavra de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, fique em Éfeso, corrija essas pessoas, mas entenda que o objetivo final disso é que você as repreenda, mas faça isso em amor. Irmãos, amor não é oposto de bom ensino. Amor é resultado de um bom ensino. A maior expressão de amor a alguém que está vivendo no erro é você corrigir essa pessoa para que ela viva de acordo com as Escrituras. Você está demonstrando amor quando você exorta, admoesta, instrui, corrige, para que ela volte para o padrão que Deus estabeleceu para ela. Amar não é permitir que o outro viva do jeito que ele quiser. Amar não é ser permissivo a ponto de deixar que a pessoa se afunde, caminhe em direção à morte, ao precipício, e você acha que está amando quando está sendo permissivo. Não. A melhor forma de demonstrar amor a alguém que está no erro é corrigindo essa pessoa para que ela viva de acordo com as Escrituras, e é isso que Paulo está dizendo. Timóteo, ensine essas pessoas, se preocupe com a boa doutrina, se preocupe com o bom ensino, e tudo isso tendo como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Timóteo, dê a eles essa doutrina, porque eu quero que eles vivam assim. Eu quero que a fé deles não seja fingimento. Eu quero que a consciência deles seja boa, tenha um bom ensino. Eu quero que o coração deles seja puro. O modo que você tem para ensinar essas pessoas, para que elas vivam assim, é dê a eles a boa doutrina, a sã doutrina, o bom ensino. E a pergunta que talvez surja é: qual é esse ensino que é capaz de me dar consciência, coração puro e uma fé verdadeira? Que doutrina é essa? Não é outra, senão o Evangelho de Cristo Jesus, a simples e eterna mensagem do Evangelho. A mensagem de que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, de que havia um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, de modo que todos os dias Deus vinha até o jardim para conversar com Adão, perguntar a ele como foi o dia. Só que esse homem opta pela rebelião. Ele decide desobedecer a esse Deus, ele decide pecar, e por conta disso ele é condenado a uma eternidade distante do seu Criador. Nada que o homem pudesse fazer seria capaz de restabelecer essa relação, absolutamente nada. E diante dessa impossibilidade, a boa notícia do Evangelho é que Deus envia Jesus, o seu Filho. Ele sim vive uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver.
Ele assume a nossa condenação e abraça uma morte que era merecida por cada um de nós. Ele é pregado em uma cruz. Ele é considerado maldito ao ser pregado naquela cruz, mas ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e provando que nós também somos aceitos por Deus, simplesmente por depositarmos fé naquilo que Ele fez por nós. Quando nós cremos que o que Jesus fez é suficiente para nós, nós somos salvos, somos abraçados por essa graça escandalosa sobre a qual cantamos. E somos feitos agora, nós que éramos órfãos, inimigos de Deus, somos chamados de amigos de Deus e somos recebidos na sua família, adotados por meio da fé que professamos em Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus vai voltar um dia para nos buscar e nos levar para o céu, um lugar real, onde nós viveremos eternamente com Ele. E o que fazemos nesse intervalo? Enquanto isso, anunciamos essa mensagem, ensinamos essa boa doutrina, e que a gente compreenda tudo isso, porque aí sim teremos um amor verdadeiro, uma fé não hipócrita e uma boa consciência. De modo muito prático, isso vai resultar em serviço a Deus e em serviço ao próximo. Como isso tudo é possível? Compreendendo a sã doutrina, compreendendo o bom ensino da palavra de Deus. Que Deus nos capacite a não só compreendermos isso, mas a também permanecermos na boa doutrina, na doutrina dos apóstolos. O motivo pelo qual o escritor de Atos se refere a isso é porque a doutrina, o ensino que era ensinado pelos apóstolos era a mensagem do Evangelho. Prova disso é você ver o sermão de Pedro em Atos capítulo 2 e alguns outros sermões ao longo do livro. Que seja assim. Que Deus nos capacite para que vivamos de acordo com o propósito original de Deus para o seu povo, do qual nós fazemos parte e fazemos parte porque cremos em Cristo. Que seja assim, para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus.